Olá, pessoal! Pretendemos nessa aula expor o que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem, articulando ao referencial curricular nacional e outros documentos legais, a fim de traçarmos alguns parâmetros para efetivarmos a seleção e organização de conteúdos curriculares para a educação infantil. As metas para a educação brasileira para a próxima década fazem referência à ampliação de toda a rede de atendimento. Dessa forma, mantém-se a necessidade de criação de novas unidades das instituições de educação infantil frente ao desafio posto pelo novo PNE em sua meta 1. E já consolidado nos termos da legislação atual pela Emenda Constitucional 59 de 2009, que trata da ampliação da obrigatoriedade de ensino às crianças de 4 e 5 anos. Alguns grupos de teóricos e pesquisadores discutem a validade de se instituir a obrigatoriedade de ingresso no processo de escolarização tão cedo para as crianças brasileiras. Podemos afirmar que muitos municípios beneficiados pelo programa Pró-Infância, programa do governo federal que realiza investimentos focados na construção e na mobília para escolas de educação infantil em diferentes municípios de todo o país, já se utilizam desses programas Pró-Infância e Brasil Carinhoso para a aquisição de novos espaços, ampliando o atendimento da enorme demanda de vagas na educação infantil, praticamente reprimida pelos gestores e esquecida pelos legisladores. Em outras palavras, os espaços inicialmente previstos para atender a nova demanda obrigatória de crianças nas escolas de educação infantil não conseguiriam atender o número de crianças em lista de espera que necessitam de espaços públicos, não fosse o auxílio do governo federal. Mesmo sem contar nesse montante o número de crianças que não frequentam escolas de educação infantil, que a partir da obrigatoriedade deverão frequentar. Não podemos esquecer que dentre as instituições existentes anteriormente à Emenda Constitucional 59 de 2009, há aquelas que sobrevivem sem um mínimo de infraestrutura e equipamentos para atender todas as necessidades mínimas para uma educação de qualidade. Apesar das metas estabelecidas pelo atual projeto de Plano Nacional de Educação 2011-2020, o quadro atual de atendimento à educação infantil está muito aquém das necessidades do país. No ano de 2012, segundo o Educacenso, o Brasil atendeu o total de 2.540.791 de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade, matriculadas em instituições de educação infantil. Desse total, 1.245 frequentaram instituições federais, 6.433 estaduais, 929.737 crianças estavam matriculadas em instituições privadas e a grande maioria, 1.603.376, na rede municipal de ensino. A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, por meio da Coordenação Geral de Educação Infantil, COED, e do Departamento de Políticas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental, DPE, apresentaram em 2006 o documento Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil. Esse documento, assim como os demais publicados pelo MEC, responde ao papel desse ministério como indutor e proponente das diretrizes para a educação nacional e, consequentemente, para a educação infantil.
A elaboração dos parâmetros nacionais de qualidade para a educação infantil responde aos propósitos do Plano Nacional de Educação 2001-2010, principalmente ao previsto no capítulo 2, item 19, do tópico Objetivos e Metas para a Educação Infantil. Estabelecer parâmetros de qualidade do serviço de educação infantil como referência para a supervisão, o controle e a avaliação e como instrumento para a adoção das medidas de melhoria da qualidade. Nesse mesmo ano, 2006, foram publicados os documentos Parâmetros Nacionais de Infraestrutura para as Instituições de Educação Infantil e os Parâmetros Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil, além do MEC apresentar o documento Política Nacional de Educação Infantil, pelo direito da criança de 0 a 6 anos à educação, que continha diretrizes, objetivos, metas e estratégias a serem alcançadas pelas instituições de educação infantil. Este último documento destaca a necessidade da indissociabilidade entre cuidar e educar, o papel complementar das instituições de educação infantil à educação familiar, o direito da criança à educação infantil, a inclusão de crianças com necessidades especiais e o brincar como forma privilegiada de a criança conhecer o mundo e a formação de professores. Conforme ficou evidenciado, nos últimos anos foi significativo o número de documentos oficiais elaborados e divulgados pelo Ministério da Educação no intuito de que seja efetivada uma política de educação infantil no país. Dentre os pressupostos dessa política estão o reconhecimento da infância como etapa relevante no processo de construção da cidadania, as funções indissociáveis de cuidar e educar, o oferecimento da educação infantil em complementação à ação da família, o lúdico como elemento constitutivo das práticas pedagógicas nas instituições de educação infantil, a formação adequada dos profissionais, o acesso às instituições de educação infantil e, sobretudo, a garantia de uma educação de qualidade pautada nos direitos fundamentais da infância. Resta sabermos se estes preceitos, estas perspectivas ou estas diretrizes serão viabilizados, praticados efetivamente. E isso depende de cada um de nós e de todos, pois é fundamental que os profissionais da educação infantil e principalmente os futuros educadores dos bebês e das crianças brasileiras até os 5 anos de vida conheçam o quadro normativo sobre os direitos da infância, em especial quanto ao direito à educação infantil. Mas não é uma educação qualquer, não. É aquela que realmente cumpra os seus objetivos enquanto nível e etapa da educação básica, que inicia a construção do ser estudante, do ser cognoscente, do ser aprendiz do conhecimento ou saber escolar, para se constituir numa pessoa com todas as letras em caixa alta ou maiúscula. Dialogar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e aproximá-las da prática pedagógica de cada professor ou futuro professor pode gerar nas unidades de educação infantil um ambiente de crescimento e aperfeiçoamento humanos que se espalha às crianças, suas famílias e à equipe de educadores. Para isso, temos que entender um pouco mais da especificidade desse nível de ensino. Mas como as DCNEIs definem a educação infantil? Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados
que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Seguindo esse eixo das definições, como será que as DCNEs estabelecem os objetivos que devemos atingir com nossas práticas pedagógicas na educação infantil? Quais são os objetivos da educação infantil mesmo? Já nos referimos a eles, mas só explicitamos 2, constantes nos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. Para atingir esses objetivos, através do currículo na educação infantil, o professor tem que, primeiramente, compreendê-los em suas especificidades, tendo em mente uma criança concreta e historicamente situada e contextualizada. Essa criança tem que se sentir valorizada, estimada e estimulada para poder dar conta de atingir o primeiro deles, que é desenvolver-se com uma imagem positiva de si, buscando ser cada vez mais independente, confiante em suas capacidades e percebendo suas limitações para poder evoluir. Esse primeiro objetivo geral visualizamos como o prioritário, pois a partir dele poderão se concretizar os demais, dependendo da capacidade e habilidade dos educadores. A imagem inicial que uma criança apresenta de si mesmo, na maioria das vezes, lhe é dada por meio da escola, das relações com os colegas, professores e professoras, e nas relações intergrupais e interpessoais que se produzem no espaço escola. Portanto, é nesse ambiente que, repetidamente, a representação do fracasso ou do sucesso é introjetada pela criança desde o maternal. A maioria dos filhos dos trabalhadores não está preparada para ingressar e se desenvolver nessa escola tal qual ela é concebida. Os outros objetivos que todos os profissionais da educação têm que buscar alcançar com as crianças brasileiras de 0 a 5 anos, presentes nos RCNEs, são o descobrir e conhecer progressivamente seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites, desenvolvendo e valorizando hábitos de cuidado com a própria saúde e bem-estar. Estabelecer vínculos afetivos e de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social. Estabelecer e ampliar cada vez mais as relações sociais, aprendendo aos poucos a articular seus interesses e pontos de vista com os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração. Observar e explorar o ambiente com atitude de curiosidade, percebendo-se cada vez mais como integrante, dependente e agente transformador do meio ambiente e valorizando atitudes que contribuam para a sua conservação. Brincar, expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades. Utilizar as diferentes linguagens corporal, musical, plástica, oral e escrita, ajustadas às diferentes intenções e situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar suas ideias, sentimentos, necessidades e desejos e avançar no seu processo de construção de significados, enriquecendo cada vez mais sua capacidade expressiva. Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade. De um modo geral, o currículo tem sido pensado e constituído com os seguintes pontos: pressupostos e princípios da proposta educacional, objetivos, conteúdos, atividades e procedimentos de avaliação, espaço físico e recursos materiais. De forma didática,
Um currículo e seus elementos devem responder às seguintes questões: o que? Para quê? Com quem? Onde? Como educar? A favor de quem se educa? Para podermos elaborar um currículo para as crianças numa instituição de educação infantil, temos que ter clareza dos pressupostos e princípios da proposta educacional, dos objetivos, conteúdos, atividades e procedimentos de avaliação, dos espaços físico e recursos materiais. Didaticamente falando, os elementos de um currículo devem ser estruturados mediante reflexões que tenham respostas às seguintes questões: o que? Para quê? Com quem? Onde? Como educar? A favor de quem se educa? Todos os educadores e as educadoras desse nível de ensino se responsabilizam pelas propostas curriculares com vistas à concretização de uma educação inclusiva, que é aquela que promove o reconhecimento e a valorização das diferenças de gênero, raça, etnia, competências físicas, mentais e as diferenças etárias, e que mobiliza todos os recursos para um permanente debate na consolidação de pessoas inacabadas e em constante construção. Nos últimos 20 anos, uma série de conhecimentos sobre as formas de organização do cotidiano das unidades de educação infantil foram sendo sistematizados a fim de promover o desenvolvimento das crianças. Atualmente, a integração das creches e pré-escolas no sistema de educação formal impõe à educação infantil a necessidade de incorporar o conceito de currículo, articulando-o com o de projeto pedagógico. O projeto pedagógico é o plano orientador das ações da instituição. Ele define as metas que se pretende para o desenvolvimento dos meninos e meninas que nelas são educados e cuidados. É um instrumento político por ampliar possibilidades e garantir determinadas aprendizagens consideradas valiosas em certo momento histórico. Para alcançar as metas propostas em seu projeto pedagógico, a instituição de educação infantil organiza seu currículo. Este, nas DCNEIs, é entendido como as práticas educacionais organizadas em torno do conhecimento e em meio às relações sociais que se travam nos espaços institucionais e que afetam a construção das identidades das crianças. Para finalizarmos, temos que compreender que qualquer proposta curricular para a educação infantil precisa considerar a criança em sua heterogeneidade, tornando os espaços existentes na instituição como destas crianças e não apenas para elas. Assim, elas se sentirão acolhidas e pertencendo à instituição. Até nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!